Boa noite a todos. Hoje, 5 de julho de 2024, mais um trabalho na noite de hoje, tendo como palestrante a nossa irmã Cecília Daneu, que nos trará um tema: a responsabilidade do assistido no tratamento espiritual. Nós que já estivemos dos dois lados, certo? Precisamos ficar atentos como acolhedor e também como assistido nas diversas casas onde frequentamos. Contigo a palavra, irmã Cecília. Obrigada, Trifão. Muito obrigada. É, Obrigada, Pacheco. Que bom lhe ver. Só vejo você nessas épocas, não é? Bom, eu escolhi esse tema aparentemente leve, fácil, porque para quem está, já é trabalhador, já faz parte da ordem, isso já está assim muito consciente. Mas é que eu venho observando, depois que eu estou sendo trabalhadora do trevo, eu venho observando que existem pessoas que estão. Só um momentinho aqui. O som está saindo? Está Tá fechado o ok, som sim. aqui. Não, tá ótimo. Ah, porque estava fechado aqui. Desculpe. Então, como trabalhadora, eu tenho visto pessoas que estão naquela situação de dependência do tratamento espiritual. E aí a gente pergunta por que essa dependência? Existem casos e mais casos, né? São casos diferentes. Uns, como eu já percebi agora, trabalhando na salinha de cura ali com o Juscelan, percebi que se tratava de mediunidade e que imediatamente Juscelan conversa com o pessoal, com Jorge Dória, e essas pessoas são encaminhadas para assistir a aula de reeducação, ou melhor, de educação mediúnica. Eu comecei também na educação mediúnica e sei que Jorge Dória faz um trabalho muito bom, tem feito um trabalho muito bom. Isso para evitar que as pessoas fiquem, como eu falei, como se fosse um vício. Não falando mal de ninguém aqui, porque eu escolhi o tema justamente olhando para mim. Por quê? Porque há um tempo atrás eu ouvia falar em centro espírita, tratamento espiritual. E achava que tratamento espiritual era assim, chegar no centro e lá havia cura. Mas eu não sabia que eu tinha responsabilidades. Achava que era chegar e entregar. Até Juciana, há poucos dias, conversando com a gente sobre isso, ele disse assim, o pessoal vem e entrega o pacote. Né? Pensa que é ótimo, né? Chegar lá, ó, aquela bagagem de dores, de situações difíceis, de problema, quer se libertar, entrega lá naquela casa espiritual, né? No nosso caso, o trevo sagrado. E aí eu tinha isso e fui já a alguns lugares fazer tratamento, mas assim dessa forma, né? Esperando lá a entidade trabalhar para mim, fazer tudo para mim e eu ficava boa. Mas eu não sabia que eu tinha que trabalhar também, que eu tinha que fazer a minha parte. E eu via, não, vai no centro que é bom, você vai, faz um tratamento. E aí, em 2004, eu fiquei conhecendo o Trevo Sagrado. Comecei a participar do Trevo Sagrado apenas como frequentadora das palestras, mas é tudo tão verde. É por isso que eu vou falando, para a gente compreender melhor as pessoas e também espero que esse bate-papo nosso esteja sendo ouvido pelos frequentadores da casa, que os alunos também prestem atenção, porque por sermos novos, nós temos essas ideias errôneas. E as ideias de quê? De que, olha, eu entrego tudo para a entidade. E a pessoa tem aquela confiança na entidade. É entidade, não pode ser outra pessoa. Não, tem que ser Tupinambá, tem que ser Sete Flechas, tem que ser ele, eu só confio nele, é o que ele faz, é que dá certo, né? Pronto. E aí eu não preciso fazer mais nada. Então, em 2004, eu conheci o Trevo Sagrado e ia quartas e sextas para as palestras. Gostava muito.
mas era só palestra. Fiz consulta, fiz tratamento, também com minha cabeça ainda assim, bem verdinha, né? Amadurecendo muito vagarosamente, ouvindo uma palestra aqui, tomando um susto ali. Susto, sim, porque eu vim com as ideias ainda de Igreja Católica, ainda com a ideia de um Deus limitado, com a ideia ainda de com muitas dúvidas em relação à mediunidade, ao mundo astral, não acreditava muito em reencarnação. Então, quantas coisas que a gente ignora quando chega numa casa como essa, e nós que estamos lá dentro não estamos imaginando isso das pessoas. Não sabemos, né? Vamos fazer a nossa parte, mas não estamos percebendo como é que essas pessoas estão. Então, eu fiquei em 2004, 2005, 2006, 2007. 2007, meu pai adoeceu e eu não pude mais participar das palestras, ouvir as palestras, até que passou um tempo e eu tenho uma amiga, a Rita também é muito mais amiga de Rita, porque foi da infância de Rita, e ela estava com um pequeno centro na Cidade Baixa, que para a gente era mais fácil, porque nós íamos de carona, voltávamos de carona, começamos a frequentar esse local. Era um local bem pequeno, mais de mulheres, bem ao contrário do Trevo Sagrado. A dirigente, as trabalhadoras, poucas pessoas lá. E eu e Rita também éramos um pouco trabalhadoras, assim, com os florais, né? Com algum trabalho que a gente pudesse ajudar. E, ao mesmo tempo, nós éramos também as assistidas, porque nós chegamos lá com muitas, vamos dizer assim, companhias que estavam precisando de tratamento. Mas até aí a gente também não estava, eu não tinha ideia de que eu precisava mudar. Eu só achava assim, ó, que ótimo, estou lá fazendo meu tratamento, é bom. Ah, tem obsessor, como o pessoal chamava, e que agora eu estou aprendendo que não é, são amigos que estão junto de nós, né? São uma pessoas, para mim, são infelizes, que estão precisando ainda de luz, de acompanhamento, de esclarecimento. Então, esses seres eram retirados. Mas daqui a pouco, olha de novo. Chegava lá e ficava achando assim, de, poxa, mas eu tenho uma grande quantidade assim, né? Tanto lá nesse local chamado Instituto Lar Maria de Assis, que infelizmente acabou, porque teve um ataque mesmo das trevas, né? Foi em cima da dirigente, que até hoje ela é doente. A pessoa que podia substituir, ela trabalhava o dia todo, e como o local era muito pequenininho, teve que desfazer. E aí, então, eu fiquei sem lugar para frequentar. Mas a espiritualidade sempre junto da gente, né? Eu digo junto para aqueles que estão também junto. E eu sempre me permiti estar junto com eles, conversar. Eu gosto muito de conversar com meus amigos espirituais. Tenho conversas com ele, por isso, por aquilo. Meu pai estava doente nesse período. E eu me lembro que eu subi aqui para resolver alguma coisa, encontro Paranhos, trabalhador daí da casa. Aí Paranhos disse: Veja só, eu vim aqui no Trevo, era um sábado de manhã, para devolver um livro. Eu não nem sempre eu venho aqui, imagino para encontrar você, né? Eu disse: estava conversando. Ele fez: E aí? Onde você está? Ele sabia que meu pai não estava bem. Ele disse: Eu não estou frequentando lugar. Aí ele faz aquela coisa: O quê? Você não está em lugar nenhum? Uma médium fica sem cobertura, não pode. Por que não vai no Trevo? Eu disse: O Trevo eu não posso ir a pé, porque é de noite e eu fico preocupada. Eu e Rita, nós íamos sozinhas assim. Ele fez: Que negócio é esse? Cadê a coragem dessa mulher? Você não acredita na sua guiança, não? Na sua equipe espiritual? Olha, ele falou tanto que eu cheguei em casa, contei a Rita disse: Olha, vamos. Nós fomos no horário que ele marcou. Chegamos lá, perto de 7 horas da noite, fomos por aí pelo escuro, acreditando na nossa equipe espiritual, não pensei na palavra medo e fomos. E aí ele atendeu a gente lá, fez um trabalho de cromoterapia e disse: Olha, marquei para vocês uma consulta. Marcou a consulta e nesse período meu pai estava já desencarnando, só que nós não sabíamos, mas ele já tinha sido avisado e ele disse que ouviu: Não se afaste das meninas. E aí
aconteceu o quê? Que nós fomos fazendo o trabalho, era na época as Astros, meu pai desencarnou, nós duas ficamos muito bem, suaves, muito calmas e tranquilas. Levamos 6 meses de tratamento, mas eu ainda não tinha essa noção de que eu tinha que fazer a mudança. E então, passado um tempo, lá dentro mesmo, Sestelo, muito querido Sestelo, chegou para mim, para a Rita, abraçou, porque a gente estava lá há 6 meses, acho que eles viam assim, meses e meses, essas duas aqui dentro, essas duas aqui dentro. Olha, vocês vão precisar fazer o curso da casa, sabe? Aquele passado muito distante, muitas coisas boas vocês não andaram fazendo. Vocês são bruxas, só que naquela época vocês não trabalharam para o bem. E agora vocês vão precisar mudar. A gente ficava, né? Eu fico naquela coisa da reflexão, comecei o curso, realmente gostei muito do curso, me ajudou muito. À medida que eu ia passando os dias, as aulas, seu Ernesto, França, Jucenã, Cícero, muitas aulas boas mesmo, as de seu Ernesto maravilhosas, Jucenã também, eu ia abrindo a minha cabeça. Eu fazia parte, eu assistia às aulas, eu ia para as doutrinárias e abrindo, houve mesmo uma expansão de consciência para chegar a esse ponto de perceber que eu tinha que mudar, que eu não podia dar brechas para que irmãozinhos ficassem puxando a minha energia, entrando naquele meu padrão. Ou seja, me aborrecia facilmente, né, por alguma coisa que não desse certo, já estava aborrecida, ou tinha uma raiva, ou quando algo também não dava certo, eu podia me frustrar. Eu achava aquilo natural. Claro, o ser humano não é um autômato, nós não somos máquinas. Nós temos sentimentos, sim, nós podemos nos aborrecer, nós podemos ter tristeza, só que nós precisamos o quê? Ter cuidado. Então, aí vem a nossa responsabilidade como assistido no tratamento espiritual. Enquanto eles estão trabalhando conosco, nós precisamos fazer a nossa parte, acordar, despertar que somos seres espirituais. A gente esquece, né, que nós somos almas encarnadas. É difícil, vocês todos sabem disso. Quando a gente entra mesmo nessa realidade, no nosso mundo, que eu ouço as coisas que as pessoas dizem assim, não, mas nós estamos no mundo material. Nós estamos no mundo material, mas como a minha irmã Rita sempre fala para a gente, para mim, ela fala assim, isso aí, Maria Cecília, isso aí é uma armadilha. É uma armadilha mesmo. É aquilo que o pessoal chama de Matrix, esse sistema bem material, que é o de trabalhar, de estudar, de muita responsabilidade, de muita preocupação. A gente vai caindo nessa armadilha e esquece da nossa vida espiritual. Nós esquecemos que a vida espiritual tem que fazer parte da material. Uma tem que andar ao lado da outra. Porque se eu sei que eu sou uma alma encarnada, eu não sou um corpo físico, eu não sou matéria, eu estou matéria. Eu estou matéria e sou alma. Eu sou alma e tenho um corpo. Tanto que antes eu falava, a minha alma, eu tenho uma alma, né? A gente usa muito essa expressão, eu tenho uma alma. Não, nós somos almas e temos um corpo físico. Temos outros corpos, mas vamos só ficar nessas duas partes, né? A alma e o corpo físico. Essa alma é ela que precisa crescer
através do corpo físico, e é nesse corpo físico, nesse mundo material, que vem, como eu falei, as armadilhas. A pessoa que, vamos dar um exemplo, uma professora. A professora acorda já cedo, pensando, primeiro que muitas são casadas, né? Aí já começa o café da manhã, a troca da roupa, a casa, o que é que vai cozinhar, o que é que vai comer, os filhos. E o trabalho, vai, almoça fora, porque não tem tempo de voltar para casa, porque o trânsito não dá. Nisto, como a gente chama, esse corre-corre, a pessoa é engolida e ela tem tempo para pensar que ela é um ser espiritual. Para isso, a gente precisa ter um treinamento, ter uma disciplina de acordar mais cedo do que o nosso horário. Aquele horário que a gente tem para começar o dia. Antes desse horário que a gente tem estabelecido, acorda, faz respiração, faz meditação, faz oração, conversa com seus amigos espirituais. Eu mesma aprendi de tal forma, no trevo. Eu fui ouvindo de um, ouvindo de outro. Passei a assistir vídeos, palestras, que hoje eu levo muito mais tempo ligada com a espiritualidade. Por quê? A gratidão. Eu acordo, estou na gratidão com eles, eu converso com eles, falo, por exemplo, hoje mesmo já conversei, já pedi que me orientassem, para que eu chegasse aqui e eu falasse o que eles acham que é preciso ser falado. Que não seja a minha vontade, mas que eu seja instrumento deles. Então, é assim que a gente vai criando essa. Nós vamos criando, fortalecendo nossa aura, que Rita já falou isso aqui, né? Sobre a aura. Vamos fortalecendo. E quanto mais tempo nós estamos ligados com a espiritualidade, menos chance nós temos de cometer nossos delitos pequenos, como ter raiva. Hoje tenho muito menos raiva, menos aborrecimento. Claro que a gente reflete. Eu moro com minha irmã, Rita de Cássia, aqui, né? Nossos pais já se foram. E quantas vezes nós somos testados? Eu estou colocando tudo isso, gente, mas fazendo parte ainda do assistido, não é? Não estou saindo, não. É mostrando o nosso crescimento, como tem que fazer parte, para nós precisarmos menos de dar trabalho às entidades. Para não ficar naquele ciclo vicioso de toda semana. Eu estou lá porque eu estou com um problema, eu estou com um problema, eu estou com um problema, eu estou com um problema. Ter problemas? Sim. A pessoa pode aparecer doente? Sim. Pode ter um ombro, uma tendinite, quer trabalhar lá? Sim, eu conheço pessoas que já foram lá no trevo, eu até indiquei, e ficaram bem, né? Se trataram, ficaram bem. Mas aí, como eu falei, é preciso nós estarmos atentos, ligados com a espiritualidade. Por isso que eu falei, hoje mesmo eu estava conversando com a minha irmã. Nós tínhamos uma empregada aqui na casa, uma empregada doméstica, todos os dias, carteira assinada. Mas depois nós fomos vendo que dávamos conta de fazer aqui o trabalho na casa, a gente faz ginástica, começamos a cuidar da parte física, porque muita gente também ignora. O corpo físico precisa ser fortalecido. Por quê? Porque ele também dá força para a alma. A nossa aura depende também até de exercício físico. Exercícios físicos, alimentação também fortalecem a aura. Então, não é somente dos pensamentos positivos, mas é um conjunto, né? Então, eu estava conversando com minha irmã. Algumas coisas que a gente vai descobrindo da diarista. Ela tem um dia aqui na semana, mas ela já esteve aqui com meus pais muito cedo, ela era jovenzinha. Minha mãe gostava muito dela como filha, a gente gostava dela. E nós passamos a fazer assim, aquela mudança de fulana tem uma história, fulana tem uma realidade, para que a gente não fique se aborrecendo toda hora. Claro que existem coisas que são fortes. Eu vou dar um exemplo. Minha irmã, Rita,
tem uma saída de praia nova, de um tecido como esse aqui, assim, ó, que é todo furadinho, é uma caça. A moça foi passar ferro, ela não teve cuidado e, ó, colocou o bico do ferro e rasgou. Na hora que Rita olhou, Rita fez, poxa, olha para aqui, olha o que a fulana fez. Depois ela parou. Eu disse, olha, faça isso, vamos ver se a gente conserta. Ela disse, eu acho que eu vou colocar uma linha, vou fazer um cordão aqui, nessa área, eu posso formar e, e vou dar um jeito. Pronto, passa. Depois a gente chega, encontra uma roupa já com uma mancha que foi de que desbotou. Aí vai no sanitário, encontra um arranjo de flores com a flor quebrada. Quantas coisinhas que acontecem aí, Rita faz assim, poxa, uma vez por semana já é o suficiente para que a gente tenha que sair do eixo. E aquilo eu percebo como nós já estamos andando mais nisso. O que é que acontece? De um lado vem o aborrecimento, do outro vem o anjinho, que diz: calma, você está nessa vida, não é para isso. Vamos lembrar, eu lembrei de Jesus, né? Quando Jesus falou uma vez na casa de Lázaro com Maria e Marta, que uma delas disse a Jesus que a irmã não gostava muito de fazer as tarefas domésticas e que ela estava sozinha e pediu a Jesus que falasse com a irmã que estava lá no chão, sentada, ouvindo ele, e disse a ele que mandasse ela trabalhar, ajudar nas tarefas. Ele parou e disse, eu não me lembro o nome dela, fulana, os assuntos do pai são mais importantes. Então, eu e Rita colocamos isso para a gente. Formar uma vida leve. Não morar numa casa porca, suja, não ter roupa suja, não. Mas é não ficar olhando detalhes. Ah, porque essa fechadura aqui não foi limpa, porque aquele vidro ficou faltando um pedaço. Isso, gente, isso é perda de tempo. Olha a armadilha. Nós somos almas encarnadas, nós estamos aqui para evoluir. Nós precisamos cuidar mais das coisas do Pai, do nosso Criador, do que ficar olhando. Isso terreno é que vai passar rápido. E aí, breve, nós estamos do outro lado. E quando a gente chega do outro lado, o que é que a gente faz? Poxa, quanto tempo eu perdi. Quanto eu poderia ter, não vou dizer aprendido, porque aprender, muitas pessoas aprendem, mas é colocar em prática, que é o mais difícil. Eu estou falando isso por ser terapeuta e também por ouvir pessoas, amigas mesmo, dizerem assim: ah, porque eu li isso que é muito bom, esse livro é excelente. E a gente coloca em prática. Coloco eu no meio, eu me coloco no meio. Nós colocamos isso em prática. Não é? O que é que adianta nós lermos livros, entendermos, termos muito conhecimento, passar conhecimento para as pessoas, passar conhecimento, já estamos fazendo alguma coisa boa. Mas e nós? O que é que nós estamos dando para nós nesse aprendizado? Dentro da vida espiritual, eu e minha irmã criamos a vida leve. Escolhemos ter uma vida leve. E aí, conversando até com o Juciana disse: ah, quando as pessoas. Existem pessoas que falam assim, tem uma certa inveja, né? Ah, vocês ficam numa vida assim, de viagem, parece que a gente fica só viajando, passeando. Eu disse. Aí Juciana disse: não dê satisfação da vida de vocês, não. Diga assim: nós plantamos, nós semeamos e agora estamos colhendo. De certa forma, foi verdade mesmo. Nós lutamos muito para poder chegar a esse ponto de sorrir mais, de ter mais alegria. E é isso que nós todos precisamos. Falo para os frequentadores algo muito importante. Precisamos mais ir ao trevo para ouvir a doutrinária. É muito importante. Como eu vejo essas doutrinárias de grande importância, e sei que todos os trabalhadores da casa dizem isso, inclusive a diretoria, eu já ouvi falando,
que o principal da casa são as doutrinárias. Como elas me abriram os olhos, juntamente com as aulas, como eu expandi minha consciência. E ultimamente, trabalhando no salão, quando eu aplicava reiki, acontece uma coisa assim, parece que fecham meus ouvidos em determinado momento, quando estou ali tão concentrada no reiki que eu saio um pouco. E então eu não estou ouvindo o que Itamar ou Guilherme está falando. Mas em outros momentos é como se abrisse o ouvido e aí eu ouvia as coisas que eles falavam. Tão importantes. Mas são tão importantes. E tem gente que desperdiça essa oportunidade que é de graça. É de graça. Você entra numa casa, encontram duas pessoas que estão se doando, que podiam estar trabalhando naquele momento para a matéria, mas estão ali se doando naquelas palestras. E às vezes as pessoas estão uma conversando com a outra, ou olhando o celular ainda, porque se pede na casa que o celular seja desligado, mas ainda tem gente que fica espiando, pensando mais na hora que vai ser atendido, esperando a hora que vai ser atendido, e não coloca a atenção no que está sendo falado. Quantas vezes aquilo que está sendo falado tem um recado para nós, um recado muito importante para nós despertarmos, uma lição, né? Para que a gente possa colocar ali em prática e deixamos passar. Então, reparem como é. Nós temos oportunidade, nós, quando eu digo pessoas que têm a oportunidade de conhecer um centro espírita, de conhecer uma casa espiritualista como o Trevo Sagrado, aquilo ali é uma importância grande. Eu digo isso na minha vida. Eu moro aqui há muitos anos, aqui no Barbalho, perto do Trevo Sagrado, e não sabia que existia. Passava pela porta e nunca tinha visto. Precisou um amigo falar para mim. Foi justamente em 2004, quando eu comecei. E isso é tão importante para a gente ter essa casa, que tem essas doutrinárias, que tem essas pessoas que se dedicam, que tem professores, né, para dar essas aulas para que nós possamos entender mais sobre a vida espiritual na matéria, para que nós possamos aplicar melhor todo o nosso conhecimento na matéria, que aqui é que está a nossa evolução, no corpo físico, na matéria, junto do dinheiro, junto do trabalho, não é? Com todas aqueles apelos, quantos apelos, a gente chega no shopping, cheio de maravilhas, de doces, de fazendo tantas doenças, causando tantas doenças, doces, salgados, roupas, não é isso? Apelos. E nós precisamos estar com os pés no chão, lembrando sempre, eu sou um ser espiritual. Aplicando as leis. Uma das leis que eu tenho mais aplicado agora é a lei da necessidade. Chegar no mercado, vejo alguma coisa, estou comprando algumas e olho uma outra e digo, eu estou com necessidade de usar isso agora? Não, não estou com necessidade. Compra, também só compro pela necessidade. Sapato. Ah, tá linda, a vitrine tá linda. Foi ontem pela manhã, eu estava no shopping com Rita. Entramos numa loja, tanta coisa linda que eu disse a ela, quem não tem os pés no chão, minha filha, perde a cabeça. E compra tudo e bota no cartão. Olha aí como é importante a gente saber a lei da necessidade. Olhei tudo aquilo ali, achei lindo, meus olhos ficaram cheios, mulher gosta de tudo isso, mas não precisava. Eu estou minimalista. Por quê? Porque isso é espiritual. Nós estamos nos preparando para uma época que nós não sabemos nem o que vem amanhã. Não sabemos o nosso dia de amanhã. O que é que nós vamos passar? Então, se nós, desde já, começarmos a ter essa educação de seguir as leis, principalmente a lei da necessidade, eu preciso disso,
Eu preciso daquele carro, último modelo para comprar agora? Eu preciso do celular, todo ano comprar o celular que está sendo lançado? Será isso? Nós precisamos dar muito mais atenção ao nosso crescimento espiritual, o amor. O amor que está desaparecendo para algumas pessoas, em outras eu tenho visto, eu não sou negativa, porque eu tenho visto pessoas muito amorosas. Dentro do Trevo, então, Trevo é uma casa amorosíssima. Todos os trabalhadores, homens e mulheres que eu encontro, são todos muito amorosos. Aprendi no Trevo a não fazer julgamento. E quando o julgamento está chegando para mim, eu tenho que fazer assim, o maior esforço para que eu não caia nessa. E os assistidos no trabalho espiritual pecam, entre aspas, né? Porque nós não estamos pecando com esse erro. Quando acabam de sair da casa, quando acabam de receber todo o tratamento, chegam na porta, encontram a outra pessoa e dizem assim: Oi, fulana para ali, fulana como está mal vestida. Pronto, abriu uma brecha na aura, saiu dali com a aura toda linda, brilhante. Mas na hora que chego lá fora, já começa a falar, nós temos que olhar isso. Falou mal de não sei quem. Ah, me aborreci ali porque o carro não parou, porque eu queria atravessar e o carro não parou, né? Ah, porque a chuva caiu e me molhou toda. Pronto, perdeu todo o trabalho. Isso é a maior preocupação nossa, é essa. Tomar conta desse ser ainda primitivo que existe em nós. Quanto de primitivo nós trazemos nos nossos sentimentos, nas raivas? Repare que as pessoas hoje batem com facilidade. Para dar um murro no outro é com facilidade. Era para ter muito mais evolução. Temos, temos. De um lado, eu vejo pessoas, como eu falei, pessoas boas, pessoas bondosas, pessoas amorosas, conheço. Por outro lado, vejo pessoas violentas. Vejo pessoas, mas essas pessoas violentas são pessoas que, quando a gente olha mesmo, machucadas. Muitas pessoas estão machucadas. E também numa casa como essa, essas pessoas podem curar suas feridas. Não é isso? Hoje também existem terapeutas, existem trabalhadores. Eu fico observando muito Jorge Dória e Juscelin. Eu tive essa graça. Eu estou sendo abençoada de estar junto deles dois, de ouvi-los e dizer assim: quando eu crescer, eu quero ser como eles. Não é? Porque eles mostram que eles fizeram esforço. Eu gosto de ouvi-los por isso, porque eles não se mostram como estão no último andar, estão no pedestal. Não. Juscelino fala assim: eu faço o maior esforço. Mas você olha, Juscelino não está julgando ninguém. Nós estamos ali trabalhando, na salinha de cura, atendendo uma pessoa atrás da outra. Nunca fazemos um sinal, uma com uma pessoa com a outra, de falar mal daquela. O máximo que nós podemos dizer: essa pessoa está vindo há um ano que eu conheço essa pessoa com esse problema. Aí Juscelino diz: eu vou olhar essa pessoa, vamos observar, observou, tal. Ah, conversou e o que é que aconteceu? Essa pessoa estava com a mediunidade desequilibrada. Essa pessoa não estava conseguindo lidar com a sua mediunidade muito forte. E aí o que é que faz? Vamos encaminhar para Jorge Dória. Conversou com ela? Sim. Jorge Dória chegou lá na porta? Sim. Então é isso. Ali dentro tem tantas formas de ajudar as pessoas, para que nós possamos nos transformar. Vem aí uma nova sociedade, vem uma nova era, mas eu não sei se eu estarei viva nessa época. E então, eu vou me preparar para a nova era, né? Eu vou me preparar como alma que eu estou me desenvolvendo. Para quando eu desencarnar, eu estar um pouco melhor. Para quando eu for encarnar, não sei,
aonde vou, se eu virei aqui para a nova era, se eu irei para um outro planeta, não sei. Mas o que mais importa é que eu possa me trabalhar. Porque se eu me trabalho, se eu me respeito, se eu melhoro a cada dia a mim mesma, eu sou capaz de ajudar mais as pessoas, de espalhar amor, de ser um bom exemplo. Isso é o que interessa, não é? Então, fica aqui o recado para que todos possam refletir quando estiverem fazendo um tratamento espiritual, que façam, participem mais das doutrinárias. E se não estiverem mais fazendo um tratamento espiritual, ótimo, mas não abandonem a casa. Estão fazendo o curso, não abandonem a casa. Quantas pessoas eu vi, eu tive tantos colegas que fizeram o curso comigo e depois abandonaram. Se foram para outro lugar, continuar a trajetória do crescimento espiritual, maravilhoso, né? Mas se abandonaram e deixaram lá. São as oportunidades que nossos amigos espirituais vão nos encaminhando, vão nos mostrando aqueles momentos, para que aquelas oportunidades para que nós possamos crescer, para fazer aquilo que nos faz bem também. Em primeiro lugar, essa vida leve, não ficarmos tão apegados à matéria, nos torna felizes. E o que nos torna também felizes? Ajudar as pessoas. Ajudar. Mas antes, ajudar a nós mesmos, não é? E parabéns a todos vocês que trabalham no trevo sagrado, que fazem esse trabalho lindo, trabalhadoras e trabalhadores, homens ou mulheres. Eu admiro todos vocês. Sou muito grata à casa, sou muito grata a seu Ernesto, que me incentivou sempre a chegar aqui onde eu estou, a ter coragem de falar para as pessoas como ele falava, porque eu ficava muito inibida, insegura para poder falar. Na sala de aula, quando eu falava alguma coisa, ele dizia: Cecília, continue falando, que você tem muitas colocações positivas quando você expõe algo aqui na sala de aula. Então, ele me incentivava, e até hoje eu ouço palavras dele que me trazem até aqui, que me incentivam a não ter vaidade, mas a ser grata a todos vocês e à espiritualidade que me acompanha e que tem me ajudado a caminhar. Boa noite. Boa noite, Cília. Gratidão por suas palavras. Nos, a- nos aguardamos em uma próxima. Já vá planejando. Tá certo, gente? Vamos passar para a nossa segunda parte agora.